Vamos para mais uma notícia. Um policial federal foi morto por bandidos numa comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro. O ataque a tiros foi na favela do Rola, em Santa Cruz, na zona oeste. O policial não resistiu e morreu na hora. Um outro agente conseguiu fugir e se abrigar na casa de um morador. Os dois estavam num carro descaracterizado da polícia. Os bandidos picharam ameaças de morte e as iniciais de uma facção criminosa em muros e no carro usado pelos policiais. A favela era dominada por traficantes até pouco mais de um ano atrás, quando milicianos assumiram o comando. A Polícia Federal está investigando o assassinato. Em nota, lamentou a morte do policial Rolando Heren. E a polícia investiga a morte de um policial federal que foi baleado na favela do Rola, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Outro policial ficou ferido nessa mesma operação. A Fernanda Rubená está ao vivo. A gente sabe exatamente o que aconteceu, Fernanda? Oi, Fachel. Olha, o que aconteceu, né? Esses policiais, o policial federal Ronaldo Henry e um outro agente, eles estavam fazendo uma incursão na favela do Rola ontem à tarde, teriam ido lá entregar intimações. E aí o que aconteceu? Eles estavam no carro descaracterizado quando bandidos armados apareceram num outro carro, saíram do veículo e aí começou um tiroteio. O policial Ronaldo, ele foi atingido ainda dentro do carro e morreu no local. O outro agente, que foi identificado como Plínio, ele conseguiu fugir e se escondeu numa casa na comunidade. O que aconteceu? Depois de matar o policial, os bandidos ainda picharam o carro em que ele estava com as inscrições de uma facção criminosa aqui do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, os agentes eles trabalhavam no núcleo de operações da Delegacia de Combate ao Crime Organizado. A Polícia Federal está investigando esse caso, a DH também está investigando esse caso e a Polícia Federal quer saber também se essa pichação no carro foi uma tentativa aí de desvirtuar a investigação do crime, né, para tirar o foco ali daquela região que a gente sabe que é dominada pela milícia. Fachel. Obrigado, Fernanda Ruvená, pelas informações. 7h46. De olho no Rio. Estamos de olho numa operação que acontece na Zona Oeste, justamente no local onde um policial federal foi morto. Ermelinda Rita. Bianca, a PM faz operação hoje na comunidade do Rola, em Santa Cruz, na Zona Oeste, para localizar os criminosos que atacaram 2 agentes federais, matando um deles ontem na favela. Os militares usam um blindado para percorrer as ruas. Ronaldo Hering foi baleado e morreu dentro do carro da Polícia Federal. O colega Plínio Richard conseguiu escapar. Ele se escondeu em uma casa e foi resgatado por PMs do Batalhão de Santa Cruz em estado de choque ontem. Os 2 agentes são lotados no núcleo de operações da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e foram entregar intimações. A Polícia Federal lamentou a morte de Ronaldo e informou que ele trabalhava na Superintendência Regional da Corporação aqui no Rio. Ronaldo estava na corporação há mais de 20 anos. Ele foi encontrado baleado no banco do motorista e os tiros entraram pelo vidro dianteiro do carro da Polícia Federal. Depois de matar o agente, os criminosos picharam a viatura descaracterizada com as iniciais de uma facção criminosa. O corpo de Ronaldo Hering está no IML. A Polícia Federal não informou sobre o enterro do agente. As favelas do Rola, em Antares, foram dominadas em outubro de 2018 por milicianos ligados ao criminoso Wellington da Silva Braga, o Eco. A Delegacia de Homicídios vai dar apoio à Polícia Federal nas investigações da morte do Ronaldo Hering. Bianca. É isso, Ermelinda Rita, a gente está de olho nessa operação, então por enquanto só a Polícia Militar que está lá na comunidade do Rola em Santa Cruz. Isso mesmo, Bianca. Ontem à noite, né, depois que esses 2 policiais foram atacados, né, na verdade eles foram atacados um pouquinho antes das 6 horas da noite, né, eles foram atacados às 5h30 mais ou menos, quando eles estavam entrando com um carro descaracterizado da Polícia Federal para entregar essas intimações. Aí os bandidos atiraram contra o carro, o policial Ronaldo acabou sendo baleado e o outro conseguiu fugir, o Plínio, se escondendo numa casa na própria comunidade. A Polícia Militar foi chamada, a PM quando chegou lá encontrou então o Ronaldo já morto e conseguiu resgatar o Plínio. Horas depois, a Polícia Federal e a Polícia Civil, né, entraram, né, os dois para fazer uma primeira operação para tentar localizar esses criminosos. Eles ficaram um bom tempo na favela, fizeram
a perícia no local, retiraram o corpo, o carro também foi retirado da comunidade, mas não encontraram os bandidos. Hoje quem está fazendo essa operação é a PM. Então, Polícia a PM, Militar. Polícia Militar está fazendo essa operação hoje, mas não tem ajuda nem da Polícia Civil, nem da Polícia Federal. A operação começou por volta das 6h30 da manhã, Bianca. Qual que é a novidade, então, sobre as atualizações, né, dessa operação? Por favor, nos conte.